A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe, não se confunda no seu próprio entendimento. Isso é um poder de Deus para sua vida. Você tem que reconhecer em todos os seus caminhos a vontade de Deus para a tua vida, pois ela endireitará as tuas veredas, diz Provérbios 3:5. Então não é andando naquilo que você acha, que você ouviu dizer, mas é andando no que Deus falou para você. Ele vai te avisar dos perigos, ele vai trazer luz em minha escuridão, vai trazer solução onde parece que é impossível. Então, o farol da fé, ele também alerta sobre as rochas submersas, recifes traiçoeiros e águas rasas que podem destruir embarcações. É por isso que você tem que andar em cima da palavra de Deus, para que Deus te ajude a desviar dos caminhos tortuosos e você andar no caminho que Deus planou para a sua vida, que é caminho de bênção. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes, pois ela faz separação entre a alma e o espírito. Hebreus 4 diz isso. E o seu espírito deve estar alinhado à vontade de Deus. Você tem que obedecer à vontade do Espírito Santo de Deus para que isso te traga paz, sabedoria, prosperidade e tudo ao seu redor também seja abençoado por Deus. Para você ter ideia, os marinheiros em grandes tempestades, quem já saiu para pescar no meio do mar sabe como é, ou no meio do rio. O farol, ela traz uma esperança, uma renovação, é uma direção clara, porque quando você está ali no meio do rio e todas as luzes dos ranchos se apagam, você fica em direção, você não sabe onde está. Então, a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. É o Salmo 91, ele te traz uma esperança, um farol, uma segurança. Então, a hora que você está lá no meio do mar, do oceano e tudo escuro, e você vê aquele farol de repente brilhar como uma estrela, você sabe que você tem que ir para lá. Isso no meio do rio, no meio do mar, você pescando ali, você tem aquela direção, aquela certeza. A mesma coisa a fé. Ela vai te trazer uma certeza, ela vai declarar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, ela vai te navegar para aquele lugar. Basta você ter a ação de crer e remar, ou de ligar o motor e ir na direção daquele farol, porque ali vai estar seu porto seguro, ali vai estar a tua segurança, porque a palavra de Deus, ela ilumina nossos caminhos. Mesmo questões difíceis, que a sabedoria humana não consegue achar solução, Deus ele entra com provisão, porque para Deus nada é impossível. Então não é impossível Deus trazer clareza sobre essa questão para você. Amém? Porque Deus ele te oferece segurança em tempos de crise. Porque você confiou em Deus e isso lhe é imputado por justiça. E a Bíblia diz que Deus responde à oração de um justo. Que a sua oração seja respondida hoje, em nome de Jesus. E Abraão, como nosso pai na fé, como a Bíblia diz, ele navegava por fé. Deus mandou ele sair de Ur dos caldeus, ele nem sabia para onde ir. Tanto que a Bíblia diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, ele obedeceu e saiu, sem saber para onde ele ia. Está em Hebreus 11. Essa é a fé, é a certeza de que Deus falando com você, sem você ver e sem saber para onde é, onde vai, apenas vai. Igual na Abraão, ele navegou pela fé. E olha só que ele se tornou o pai da fé de todos aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus. Esse é o GPS de Deus para nós, é o GPS espiritual e um GPS natural, pois é confiando nas promessas de Deus que nós temos segurança. E Abraão, ele creu na promessa de Deus. E pode ver, todos foram feitos descendências e filhos de Deus, filhos de Abraão na fé. Tamanho foi o tanto que Deus se agradou de Abraão por ele ter andado por fé e não por vista. Não ficou com medo da tempestade, do deserto ou dos povos estranhos. E ele confiou em Deus. E se você ler a Bíblia, o testemunho dele mostra que Deus era com ele em todo momento. Inclusive, quando ele entrou nas terras do Egito e o faraó ainda pegou Sara para tentar fazer dela sua esposa. E mesmo assim, Deus livrou Abraão, mesmo na situação que ele errou. Então, ele estava passando pela pior crise, talvez, da vida dele ali, sabendo que ele podia estar perdendo
a esposa dele, os negócios dele para o faraó. Mas mesmo em meio àquela turbulência toda, Deus agiu por causa da fé de Abraão, por causa da promessa que Deus tinha na vida dele e pelo coração sincero de Abraão. Ele pediu para Deus direcionar, para guiar. Em meio àquele problema todo, o faraó, o faraó do Egito poderia ter mandado matar Abraão e todo mundo para ter ficado com Sara. Mas Deus guardou ele e Deus reescreveu a história dele e fez calamidades ali com o povo do Egito. Então, foi ao contrário. Deus defende você. Quando você age por fé, quando você anda na direção de Deus, é Deus o teu ajudador. É Ele que te faz habitar no esconderijo do Altíssimo. É Ele que vai te proteger. É Ele que vai dar ordem aos teus anjos para te guardar, te abençoar e te livrar de todo mal. Amém? Essa é a intimidade através da fé de